Você sabia que rinite não tem cura? Mas calma que nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode fazer para controlar esse problema alérgico. Vem comigo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre rinite alérgica, um problema que não tem cura, mas tem controle, e existem vários métodos para você conseguir controlar a sua rinite. Eu sei que você que tem alergia costuma coçar o nariz, o olho, a garganta, o ouvido, parece que do pescoço para cima tudo coça. Diminui a concentração no trabalho, nariz fica escorrendo, é uma chatice só. Mas nesse vídeo eu vou abordar tudo com vocês. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês e nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. O primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. Agora, vamos falar aí sobre rinite. Vem comigo. O corpo reage contra alguma proteína, algum alérgeno, que pode ser ácaro, que pode ser barata, que pode ser fungo, que pode ser pó, poeira, pelo de animais, pode ser diversos alérgenos. Muitas pessoas também têm essa alergia sazonal, normalmente na primavera, quando tem a florada. Mas isso acontece mais em países que têm a estação bem definida. Mas e aí? Essa alergia veio, comecei a espirrar, comecei a coçar o nariz. O que eu faço, doutor? Já tomo antialérgico? O que eu faço? Lavo o nariz? Existem vários métodos para você iniciar o controle dessa alergia. Mas antes de começar, eu quero explicar para vocês como que é esse nosso sistema. Na verdade, é o corpo tentando te defender. Na verdade, seu corpo tem mais imunidade do que o normal. Então vamos lá. Dentro do nariz nós temos a mucosa do nariz, que quando algum alérgeno entra, reconhece, vai lançar uma defesa, e uma defesa muito exagerada, que é o espirro, o entupimento nasal e a coceira, tá? E também a coriza. Então, ele vai fazer o quê? Vai bloquear essa entrada desse alérgeno. Incha essas estruturas, entope o nariz. Começa a soltar muito muco, aí começa a escorrer o nariz e você começa a espirrar um espirro atrás do outro, tentando eliminar esse alérgeno. Só que é uma reação tão exagerada, tão exagerada, tão exagerada, que às vezes não é tão inteligente, porque a pessoa começa a respirar pela boca e para o corpo é mais maléfico. Vamos imaginar que aí onde você está entrou uma formiguinha aí dentro da sua sala, onde você está. Como que você pode acabar com ela? Você pode pegar o dedo simplesmente e amassar essa formiga. Você pode pegar uma marreta e dar uma marretada. Você pode pegar, chamar a aeronáutica, chamar 10 aviões, cada um com 10 bombas, você lançar 100 bombas em cima dessa formiga. Vai resolver? Vai. Só que você vai ter um monte de efeito colateral. Você vai acabar com a formiga e com toda a vizinhança em volta, talvez até com o bairro inteiro. É isso que acontece na rinite. Quando um alérgeno entra, nosso sistema de defesa é extremamente exagerado. Ele chama toda a aeronáutica e aí detona o nariz. Então, entope, começa a ter coriza, começa a ter espirro, começa a ter coceira no olho. Tem pessoas que têm asma, pode até desencadear uma asma. Então, primeira coisa para evitar é não ter contato com o alérgeno. Quanto mais contato com o alérgeno você tiver, mais reativo você vai ficar. E aí seu sistema de defesa ele vai ficar ali armado. Se é de vez em quando que você tem alergia, esse sistema não fica armado. Agora, se todo dia você tem contato com algum alérgeno, aquilo lá vai ficar armado e cada vez vai ficando um pouco pior. Então, primeira coisa que você tem que fazer, uma varredura dentro de casa. Principalmente mofo e umidade. É um dos piores alérgenos que existem, tá? Então, você vai ver atrás de guarda-roupa. Quando você pega uma blusa, se você sente um cheirinho diferente que está guardado há mais tempo, pode ter mofo entre o guarda-roupa e a parede. Você tem que avaliar se tem infiltração, se o telhado está legal, perto de janela costuma infiltrar um pouquinho. E essas construções novas de prédio, muitas pessoas compraram apartamento novo e estão tendo problema com infiltração. E isso está sendo um tormento para quem é alérgico. Então, você vai ter que avaliar primeiro essa parte de umidade e fungo. Segundo, colchão e travesseiro. Você passa 8 horas ali dormindo, às vezes com o seu inimigo. Às vezes o seu travesseiro
ele está lotado de ácaro, ele está lotado de fungo. Quando nós dormimos, às vezes soa um pouquinho e fica um pouco úmido. E ali vira um terreno fértil para fungo e para ácaro. O que você vai fazer? Comprar capa antialérgica para travesseiro e colchão, tá? Quando o travesseiro ele tem de 3 a 5 anos, um terço, mais ou menos, um quarto a um terço desse travesseiro, o peso dele é de ácaro. Então imagina a quantidade de alérgeno que a pessoa está inalando. Tá bom, doutor, fiz uma varredura em casa, tá tudo 100%. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você iniciar o tratamento para poder diminuir essa reação alérgica, tá? Então, o antialérgico pode ser usado? Pode, mas ele não é vitamina, ele não é toda vez que você vai ter alergia, você vai viver à base de antialérgico. Nós podemos tirar uma pessoa da crise para esse sistema aqui de alergia dar uma desarmada. Então, às vezes pode ser usado por um tempo, pode ser usado spray nasal para desinflamar o nariz, para poder começar a reagir um pouquinho mais, para você ter as primeiras melhoras, tá? Mas vai muito além disso. Nós temos que ver também alimentação, alergias alimentares. Por exemplo, quem toma leite, o leite ele tem caseína. Caseína é uma proteína muito reativa, inflamatória. Quando o intestino absorve essa caseína, ele inflama. Quando o intestino inflama, ele libera histamina. Histamina é um processo de alergia, tanto é que os antialérgicos são antihistamínicos. Essa histamina vai ser liberada e vai reagir em todas as mucosas, inclusive a do nariz, que vai inflamar e vai liberar mais muco. Então sua rinite pode ser piorada com o consumo de leite, tá? Existem alternativas, você pode usar leite de arroz, pode usar leite de coco, ou você pode usar o leite de vaca mesmo, A2A2, que é menos reativo. Ele é reativo, só que é menos reativo. Tem algumas pessoas também que são alérgicas ao glúten. Então, muitas vezes pode ser feito um teste, tirar 30 dias o glúten e ver a reação no nariz, como é que ficou. Fora isso também, um próximo passo, pessoas que não evoluem bem com nenhum tratamento, estão extremamente reativas, pode ser usado a vacina para rinite. A vacina para rinite nada mais é do que a imunoterapia. O que seria imunoterapia? Por exemplo, é feito um teste alérgico, a pessoa descobre que ela tem alergia a ácaro, por exemplo. Vai ser feito vacinas com base no ácaro. Essa vacina vai conter ácaro, partículas de ácaro, e vai começar a ser aplicado semanalmente. Com o passar do tempo, vai aumentando a dosagem desse alérgeno dentro da vacina, e a pessoa começa a ficar tolerante ao ácaro, tá? Então ela começa a ter menos reação. É um tratamento prolongado, mais ou menos aí uns 2 anos em média, e a pessoa tende a melhorar bastante. Mas tem que ter indicação, tem que ser realmente uma rinite alérgica, porque existem outros tipos de rinite. Tem que ser avaliado se a pessoa tem desvio de septo, se ela consegue respirar bem pelo nariz. Tem que avaliar se o corneto está muito inchado, porque muitas vezes o paciente melhora da rinite, só que o nariz continua entupido. A rinite é todas aquelas reações. E aí, às vezes, o corneto é grande. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer um complemento com uma cirurgia para poder diminuir o tamanho do corneto. Existem várias estratégias. Tá, pessoal? Uma coisa, quem está com filho agora, vai ter... ou tem filho pequeno, não fica isolando esse filho muito dentro de casa. Não fica não querendo que ele mexa nas coisas. Primeiro, faça com que ele tenha contato com a natureza. Tendo contato com a natureza já é uma imunoterapia natural. Então ele vai ter contato com fungo, ele vai ter contato com bactéria, ele vai ter contato com vírus, ele vai ter contato com folhas, enfim, ele vai ter contato com vários alérgenos, possíveis alérgenos, e ele pode começar a ter resistência a eles. E a criança começa a ter menos chance de ter uma rinite alérgica ou ter uma rinite muito intensa, tá? Rinite alérgica é um problema imunológico, tá? Genético, mas que a gente pode atenuar bastante os sintomas tomando essas medidas. Se você tem algum problema do tipo, deixe seu comentário aqui, eu vou fazer questão de ler e responder se possível. Então você também pode ser membro do canal, deixar sua pergunta, e até hoje eu consegui responder todo mundo. De tempos em tempos, a cada uma semana eu passo e respondo todo mundo que é membro do canal. E outra dúvida que o pessoal me pergunta muito: doutor, você atende aonde? Preciso passar com você. Esse canal aqui, esse vídeo é para instruir vocês, não é para trazer paciente, inclusive a agenda está até mais para frente. Mas
Para não ficar respondendo um por um, eu atendo na Avenida Paulista em São Paulo e em Mogi das Cruzes. Se você tiver interesse, vai no Google, coloca meu nome que vocês acham e aí vocês conversam com as meninas aqui na recepção, certo? Curtam, compartilhem e se você chegou até aqui e não é inscrito, tá perdendo tempo, clica, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para um monte de alérgicos, pessoas que têm rinite alérgica, um monte de rinitento. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.